Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde, meu amigo e minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus. Neste sábado, dia 8 de agosto de 2026, partilhar então assim com vocês, meu amigo e minha amiga, uma nova série de mensagens poderosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou ao missionário alguns dias atrás. Essa série de mensagens seria então as armas, como fazer para derrotar o que nós vimos na semana retrasada, as obras da carne, os bens satânicos. É bem verdade que as pessoas elas vivem nessa vida, elas praticam o pecado, elas praticam os vícios, elas praticam as obras da carne, e muitas não têm a resposta, não sabem como vencer. Essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus iluminou no meu coração é uma arte milenária, uma disciplina cristã que infelizmente tem sido ignorado por muitos cristãos, muitos que se falam que amam a Deus, que são piedosos, têm simplesmente valorizado a oração e têm deixado essa arte, essa disciplina cristã que é essencial, que é fundamental para todos aqueles que amam o Senhor. Haja visto que até o próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, quando ele esteve aqui na terra, ele praticou essa arte milenar. O missionário irá fazer oração e na sequência vamos conhecer então assim a primeira parte dessa nova série de mensagem poderosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou o missionário e quer que eu partilhe com todos vocês como resultado do tempo devocional do missionário com Deus. Vou fazer oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá te ministrar. Se você prestar atenção, se você seguir atentivamente essa série de mensagens, Deus ele irá mudar a sua vida e Deus irá revolucionar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra e um privilégio, é um prazer estar em oração diante da tua eterna e soberana presença. O escritor, na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, ele declara que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou através do seu Cristo e pela sua carne. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo número 1, ele declara que rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo número 1, ele declara que tende, pois, o amado, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías, no capítulo número 66, versículo número 1 e 2, o Senhor declara que através de Isaías, que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado de descanso dos meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do salmista no Salmos capítulo número 93, versículo número 2, quando ele declara que desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, quando ele declara que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus benefícios santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. Que neste dia que a minha matéria venha a ser reduzida a pó, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor possa converter essa
essa pessoa, despertar ela o interesse de praticar essa arte milenar, essa disciplina cristã que o Senhor, quando esteve aqui na terra, o Senhor praticou e o Senhor nos deu como exemplo. Toma a direção dessa nova série de mensagens que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga como missionário, glória a Deus. Amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, está em 6 textos do Cânon Sagrado, 4 especificamente na Antiga Aliança e os 2 próximos na Nova Aliança. O primeiro está no livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, capítulo número 58, versículo de número 3, do 6 sagrado aqui, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Este no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O segundo texto está no livro de Esdras capítulo número 8, versículo de número 23, diz o texto sagrado aqui: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O terceiro texto está no livro do profeta Daniel, capítulo número 9, versículo número 3, Daniel falando, diz o texto sagrado aqui: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejuns, panos de saco e cinzas. E o quarto texto está no livro do profeta Joel, capítulo número 2, livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo de número 12, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Joel, capítulo número 2, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor Jesus. Eu vou encontrar aqui o texto do profeta Joel. Deixa eu ver aqui. Livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo de número 12, diz o texto sagrado: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choros e com pratos. E o quinto e o penúltimo texto está no Evangelho de Mateus capítulo número 4, Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo número 2, diz o texto sagrado aqui: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o sexto e último texto, que é para essa nova série de mensagens, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo número 2, diz o texto sagrado aqui: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os temos chamado. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, a nova série de mensagens ela tem como tema, ela tem um tema: o que é o jejum e quais são os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. A primeira parte ela tem como tema o que é o jejum e quais são os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. A semana retrasada nós finalizamos a antiga série de mensagem passada, que tem como tema as obras da carne e os bens satânicos, e vimos que uma das coisas que vai levar muitos homens e muitas mulheres à destruição eterna é nada mais, nada menos do que a pessoa levar uma vida carnal e pecaminosa, cheia de vícios, cheia de compulsões pecaminosas. E hoje então vamos entrar nessa nova série
tem como tema sobre o jejum e os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a palavra jejum. Fui pesquisar. A palavra jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos e líquidos por um certo período do tempo, curto ou longo, por um propósito específico. É bem verdade que nós fomos acostumados, nós fomos ensinados pela mídia social e pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, que para ter uma vida saudável, o ser humano ele tem que ter 3 refeições por dia: o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Outros até vão mais e falam que pequeno almoço, o almoço, o lanche, o jantar. É bem verdade que quem criou essa teoria que diz que para o ser humano ter uma vida saudável, física, ele tem que ter 3, 4 refeições por dia, ou ele tem que comer mais, está redondamente errado. Haja visto que um dos motivos, uma das raízes, por que as pessoas elas estão doentes, por que as pessoas elas têm problemas de saúde, a resposta é o excesso de calorias que as pessoas elas vão ingerir no corpo. E o jejum, ele é exatamente o oposto da alimentação. Por quê? Porque eu fui pesquisar. A pessoa, quando ela pregoa um jejum, a pessoa, quando ela decide de fazer um jejum, ela faz contrariamente o oposto, já que quando a pessoa ela ingere muitos alimentos no organismo, muitos líquidos, isso vai produzir na pessoa excesso de cansaço, excesso de peso, preguiça, inércia, que é a falta de energia, e a pessoa ela vai ser menos produtiva por comer muitos alimentos. E o jejum é exatamente o oposto. Quais são os benefícios que o jejum ele traz para a vida natural? É bem verdade que especialistas eles dizem que quando o ser humano ele se abstém por um certo período de tempo, 12 horas no mínimo, entre 8 a 12 horas, 12 horas no mínimo, porque 12 horas é o período que o corpo ele começa a queimar calorias, a glicose ela começa a cair, a insulina ela começa a baixar, e as células elas começam a ser purificadas, começam a ficar limpas. E quando a pessoa ela jejua, o que é que vai acontecer? O corpo dela ela vai queimar gordura, a pessoa ela vai queimar gordura, a pessoa ela vai perder peso. Haja visto que um dos problemas das pessoas que são obesas é a compulsão alimentar. Elas ingerem tanta alimentação que o corpo dela dá uma informação errada na sua mente que é para ela se sentir bem, ela tem que comer além do normal. Só que a compulsão alimentar vai provocar esses prejuízos, que é o excesso de peso, e vai levar a pessoa a ter problemas como diabetes e outros problemas de corpo, de peso, de cansaço. E o jejum é um remédio que é para curar a obesidade, que é para curar a compulsão alimentar. E você vê que eu estava pesquisando essa semana, quando eu estava preparando essa primeira parte sobre o poder, sobre os benefícios que o jejum ele traz para a vida natural e espiritual. Você vê que especialistas eles mesmo concordam que quando um homem ou uma mulher ele praticam o jejum repetitivamente durante os dias, durante as semanas, a longevidade, ou seja, o tempo da pessoa ela viver mais, estar bem mais, é maior. E você vê que essa é uma arte que a mídia ela não vai informar para as pessoas, porque uma das coisas que a mídia ela faz é vender informação errada na humanidade, porque a mídia ela sabe que se as pessoas ficarem doentes, então as indústrias farmacêuticas que vendem medicamentos, elas vão lucrar, elas vão render. Hoje você vê que não estou contra a
saúde, a hospitais. Não estou contra, isso existe, mas existem outros métodos, outras maneiras das pessoas viverem melhor se elas aplicassem na sua vida o jejum. Você vê que já na vida natural, que é para a pessoa viver melhor, tem um jejum intermitente. É exatamente isso que o missionário acabou de especificar para você, que em vez da pessoa comer 3, 4, 5 refeições por dia, a pessoa reduz por 2 refeições, ou mesmo a pessoa reduz por uma refeição, porque o jejum intermitente é assim, a pessoa ela vai reduzir o número de calorias que ela deve ingerir no corpo. A pessoa ela se abstém por 8 horas, fica sem comer, 12 horas, que é o horário que a pessoa, depois de 12 horas de jejum, a pessoa começa já a ver os benefícios do jejum na sua vida natural, porque a glicose começa a cair, a insulina começa a baixar, as células começam a ficar purificadas, e a pessoa começa a queimar gordura, e a pessoa começa a perder peso. Já 16 horas de jejum, a pessoa fica num estado ainda muito melhor. E aí nós temos os jejuns para as pessoas que praticam, que querem ter benefícios além do normal. Aí as pessoas vão 24 horas, 44 horas, 72 horas e assim progressivamente. E quais são os benefícios que ele traz na vida espiritual? No livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 48, que tem como tema a observância sobre o jejum, no versículo de número 3, o povo de Israel ele vai reclamar, ele vai murmurar, porque eles queriam resposta para uns certos problemas que eles estavam a enfrentar, e Deus não estava a lhes responder. E eles disseram assim no versículo 3, dizendo: por que afligimos? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Eles estavam a fazer a princípio a coisa certa, porque eles estavam a praticar o jejum, eles estavam a afligir a alma deles, mas só que durante o processo do jejum espiritual, eles estavam a fazer completamente errado. Você vê que o texto ele continua dizendo o seguinte, que Deus respondendo para ele que eis que no dia que vos jejuais, eis que no dia que vos jejuais, provocais rixas. Ou seja, no dia que eles jejuavam, eles brigavam, eles falavam palavrões, eles sentiam inveja um do outro. E esse não era o tipo de jejum que Deus ele queria que eles praticassem. Deus queria que eles fizessem o contrário. No livro de Esdras, capítulo número 8, versículo número 2, que fala sobre o jejum que Esdras ele havia produzido também com objetivo interno, porque é para Deus atender a petição do povo. Ele declara que nós te pedimos, jejuamos, fizemos orações e súplicas e o Senhor nos atendeu. E já no livro do profeta Daniel, capítulo número 9, versículo de número 3, que fala sobre o jejum que Daniel havia realizado de 3 semanas, de 21 dias, para Deus ele perdoar a transgressão, a negligência, a incredulidade do povo de Israel. Daniel ele conta, ele declara que depois eu me voltei ao Senhor coração com súplicas, com jejuns, panos de saco e cinza. O jejum ele só funciona na vida espiritual quando ele é associado à oração, à humilhação, ao pranto e ao choro. E hoje nós vivemos num tempo que as pessoas do mundo inteiro, especificamente o povo de Deus, eles valorizam, eles levam mais em consideração a oração e eles colocam o jejum de lado. Haja visto que, como prova disso que o missionário está a falar para vocês, vimos na série passada aqui, na 15ª obra da carne de Paulo, ele fala que é a culturaria. E o missionário ele havia dito para vocês que um dos pecados que o povo de Deus comete hoje é comer
comer além do normal, é beber além do normal. Você vê que as pessoas que frequentam templos, que são membros de denominações evangélicas, eles valorizam a oração, eles dão o braço a torcer pela oração, mas eles negligenciam o jejum. O jejum, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é um aliado perfeito da oração. E essa é uma disciplina cristã que o povo judeu, o povo de Israel, eles entendiam, mesmo que eles faziam de maneira errada, eles sabiam que não tinha outro caminho perfeito, porque eles conheciam a história de Moisés, eles conheceram a história de Esdras, eles conheceram a história de Neemias, eles conheceram a história de Daniel, eles conheceram a história de inúmeros homens de Deus que eles que para vencer apregoaram ao Senhor um jejum. E você vê que o povo de Israel ele havia pecado no império na época da Babilônia, que eles estavam cativos no reinado de Nabucodonosor. E Daniel ele havia recebido essa disciplina cristã que ele recebeu dos seus pais, porque se você prestar atenção no livro de Daniel, capítulo número 1, versículo número 23, 24, fala sobre o jejum de Daniel. Daniel ele não começou a jejuar 21 dias, não. Daniel ele começou a jejuar antes. Você vê que quando eles chegaram para servir na corte do rei Nabucodonosor, Daniel juntamente com os seus amigos Ananias, Misael, Osarias, eles propuseram no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Você vê que Daniel começou a praticar o jejum muito cedo, de 16 anos de idade. A história diz que ele tinha entre 15 a 16 anos de idade, quando ele tomou a decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele, com 16 anos, ele já sabia fazer a distinção dos alimentos que eram saudáveis e dos alimentos que não eram saudáveis. E quantos são hoje os homens, as mulheres, que comem tudo que lhes apetece, bebem tudo que lhes apetece e têm uma vida completamente fracassada? E você vê que Daniel, ele tomou essa decisão. 3 dias, diz a história, foi o tempo que Daniel ele teve da experiência, porque ele falou no chefe de Sodoma: olha, se você me vê com o rosto contristado, então você está livre do seu voto, porque os outros jovens que foram levados exilados, juntamente com Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles tinham acesso à mesa do rei, eles comeram daquilo que o rei comia, mas Daniel ele não aceitou comer aquela comida, exceto simplesmente legumes, porque aquela carne de porco, de boi e outros alimentos, outros manjares do rei, inclusive o vinho que o rei bebia, era oferecido aos ídolos, era oferecido aos demônios. E Daniel tinha esse discernimento. Você lê cuidadosamente o livro de Daniel, é um livro que você vê que Daniel aparece muito como o escritor a se abster, a jejuar constantemente. E hoje os cristãos, eles não jejuam, eles simplesmente oram. E a oração, orar, deve fazer parte da vida cristã, da vida do homem e da mulher que conhecer a Deus, mas a oração, ela não caminha sozinha. Uma vez que a oração, ela é a respiração da alma, o jejum, se você não sabia, é a respiração do corpo. Porque quando você, a oração é a respiração da alma, o jejum é a oração do corpo. Quando você jejua, quando você se abstém, você está falando, você está dando mensagem para o teu corpo que quem governa a tua vida é o teu espírito, e o teu corpo é obrigado a se submeter ao teu espírito. Você está a esmurrar o teu corpo, você está a mortificar o teu corpo, você está a mortificar os desejos que você poderia muito bem satisfazer com finas iguarias, com uma boa comida, com frutas, com legumes, etc. E você se abstém, que é para reservar, que é para esmurrar o teu corpo, que é para dedicar ele para Deus. E você vê que e quando a pessoa não jejua e come
3, 4, 5 refeições por dia, ou além do normal, ela está a transmitir a mensagem que quem governa a vida dela é o corpo dela e não o espírito. Sabe por que existem mulheres que têm, sabe por que existem homens que são viciados em pornografia? Sabe por que existem mulheres que são viciadas em se vestir como prostituta, em fumar, em beber, em desfrutar dos prazeres que essa vida oferece, das festas, das brincadeiras, das bebidas alcoólicas, das obras da carne, que nós vimos a semana retrasada, que nós terminamos a semana retrasada? É porque as pessoas elas não querem se abster, elas não querem renunciar. E você vê que hoje se vê, mesmo hoje, para as pessoas que pregam a palavra de Deus, muitos eles se gabam pelo grau que ela atingiu de doutorado de teologia, por conhecer muito a palavra de Deus. Outros se gloriam por pregar, por estudar muito. Mas você vê que pregar, meu amigo, minha amiga, sem ter uma vida jejuada, não traz poder. O jejum aliado com oração, ela traz e ela produz muito poder. Por isso que o benefício que ele traz para a vida natural, você vê que elimina, a pessoa perde peso, a pessoa perde gordura corporal. E para a vida espiritual, você vê que a pessoa ela tem poder. O poder de Deus, a unção divina se manifesta na vida da pessoa. Não existe poder sem jejum e sem oração. Isso é algo tão sério que no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo número 2, que fala sobre a tentação de Jesus, diz o texto sagrado que e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se até Jesus, meu amigo, minha amiga, que é o Filho de Deus, que é o Verbo de Deus que se fez carne, praticou o jejum, quem sou eu e você para não jejuar? Essa série de mensagens vai ferir muita gente, porque muitos querem simplesmente viver a vida cristã, mas não querem pagar o preço, não querem se abster dos seus desejos carnais. Sabe por que tem muitos homens e tem muitas mulheres que frequentam a igreja que são dominados pela pornografia, que são viciados na masturbação? Sabe por que existem muitas mulheres que gostam de vestir roupa curta, que falam palavrões, que têm a boca suja? Porque o jejum ele quebra a vontade da carne e purifica também os lábios. Sabe por que as pessoas elas têm uma vida pecaminosa além do normal? Porque elas não jejuam. E quando elas não jejuam, elas estão dando a mensagem que o corpo delas é que governa. A carne dela, a natureza dela pecaminosa é que tem vez na sua vida. E sem sombra de dúvida, por você não jejuar, então você irá te levar uma vida caída e completamente pecaminosa. Porque quando você não jejua, você está transmitindo a mensagem que você é terreno, que você só se preocupa com as coisas terrenas e que a tua carne ela tem o domínio sobre o teu espírito, que Deus ele fez o ser humano dotado de 3 funções: corpo, alma e espírito. Ok, o espírito é que governa a alma e o corpo. Quando você não jejua, você inverte as posições. Você fala que o teu corpo é que governa a tua alma e o teu espírito. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, que fala sobre os profetas e apóstolos que estavam em oração na igreja de Antioquia. No versículo 2, diz o sagrado que de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A pessoa só pode ter experiência com Deus, a pessoa só pode ouvir a voz de Deus, a pessoa só pode ter sonhos e visões se ela manter uma vida de oração e jejum. Espero que essa primeira parte dessa série de mensagens que o Espírito Santo ele irá ministrar por intermédio do missionário que tem como tema o jejum e seus benefícios para a vida natural e espiritual. Nos ajuda a refletir especificamente essa primeira
primeira parte. Vou fazer a oração, espero que o Senhor Jesus possa iluminar o teu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. Obrigado pelo Senhor ministrar por intermédio de mim, que o Senhor possa despertar na mente, no coração, no espírito dessa pessoa o desejo de jejuar, o desejo de buscar o Senhor com oração e jejum, súplicas, choro, pranto e ações de graças. Que o teu Espírito possa dar a ela para a resposta que está aqui, é ela jejuar e orar se ela quer vencer e se libertar dos seus vícios pecaminosos. Eu tenho que levar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que diga com esse nome, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Olha, Deus te ama. Arranque tudo que é entendimento nessa primeira parte. Desejo estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagens sobre o jejum e os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.